Aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Eu abraço as duas maiores cidades, Ilhéus e Itabuna, as pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil, há quase 20 anos aí com a gente. Muito obrigado, hein, pela grande audiência. Estamos também pelas redes sociais, viu, gente? A TVI também está no YouTube, na página TVI Oficial, e lá você pode interagir pelo chat com a gente, mande perguntas, sugestões, comentários, fique à vontade, tá bom? Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, daqui a pouquinho vai aparecer aí na sua tela, você anota o número, manda vídeo, manda mensagem de vídeo, mensagem de texto, só não vale mensagem de áudio e ligação, tá bom? Você também pode ser repórter por um momento aí na sua rua, na sua cidade, no seu bairro. Faça aí seu comentário, mostre como é que está a situação, tá certo? E a gente vai divulgar aqui no nosso programa. Olha, hoje é quinta-feira, é dia do quadro Gente de Vitória, com a jornalista Vitória Santana aqui no programa. Daqui a pouquinho ela vai conversar com um convidado aqui especial, né? Mais um convidado de Vitória. E hoje a gente vai abordar o mês de Maio Amarelo. Você vai saber o que significa isso daqui a pouquinho. Estão aqui com a gente, vão bater um papo já já. A doutora Tatiana, né, que é psiquiátrica, né, psiquiatra dessa questão aí, né, do autismo, ela é especialista, né, TDAH, e também a Raquel, que é psicóloga, e a Alana, que também vão conversar, elas três vão conversar aqui com a gente sobre esse tema que hoje a gente vai abordar tudo daqui a pouquinho. Se você tiver alguma pergunta para fazer sobre o Maio Amarelo, fique à vontade, participe aí no chat do YouTube com a gente, tá bom? Olha, vamos comentar aqui algumas notícias que são destaques hoje, inclusive no nosso parceiro Jornal à Tarde, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 100 anos, né, informando a população baiana, um jornal super tradicional, e você fica atualizado com ele minuto a minuto através do nosso stream, tviplay.com.br, ou ainda no nosso aplicativo TVI Play Brasil na loja de Android, tá bom? Lá você tem gratuitamente o Jornal à Tarde para você ficar por dentro de tudo que acontece na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Então, a partir de agora, a gente vai bater um papo aqui, né, com os nossos convidados de hoje e vamos destacar também algumas informações aí que são notícias em todo o Brasil, né? Está ocorrendo aí, inclusive com a situação lá do Rio Grande do Sul, que permanece e deve perdurar mais um pouco, que as águas não estão baixando na velocidade que a gente esperava e as chuvas voltaram a cair lá, né, desde ontem à noite. Bom, eu vou começar aqui com o destaque de hoje do Jornal à Tarde, que é uma notícia aí sobre a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, né, o TJ, a desembargadora Cíntia Maria Pina. Ela falou, inclusive com exclusividade para o Jornal à Tarde, né, na manhã de hoje, sobre a possibilidade de assumir o governo do estado aí na ausência do governador Jerônimo, que vai fazer uma viagem para a Europa. Bom, quem deveria assumir no lugar do governador seria naturalmente o vice-governador, mas o vice-governador, o Geraldo Júnior, que é do PMDB, ele se afastou para lançar sua candidatura, né, à prefeitura de Salvador, né, a sair pelo MDB. Então, a governadoria está sem vice, oficialmente, né? Aí, pela escala, né, sucessória, quem seria depois do vice? O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Alba. Mas o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia também não pode assumir, inclusive por questões políticas. Aí sobraria para a esposa dele, né, por incrível que pareça, a desembargadora Cíntia, a esposa, né, do presidente da Alba. E aí ela poderá assumir esse posto aí, e ser aí a terceira na linha sucessória, né? Devido a não poder o presidente da Alba. Na entrevista ao Jornal à Tarde, Cíntia Rezende revelou que foi informada sobre a possibilidade, né, de assumir o governo da Bahia na viagem aí do governador Jerônimo. Olha, se isso acontecer, é um fato histórico, né? Será a segunda vez que uma mulher assume a governadoria da Bahia. Isso em mais de 50 anos, né? Então, é um fato aí, olha, chama até atenção, né? A gente nunca teve uma governadora mulher, né? Então, a Cíntia aí assumindo, né? Embora ela está na terceira sucessão, mas é um fato histórico para a Bahia, né? Depois de mais de 57 anos, né? E o esposo dela, que é o presidente
da Assembleia Legislativa da Bahia, o Adolfo Menezes, do PSD, ele recusou a sentar na cadeira interinamente, né, já que ele é pré-candidato também em Campo Formoso, no norte do estado da Bahia, e ele, assumindo a governadoria, poderia implicar aí no cancelamento, né, da sua chapa eleitoral. Então, por isso que ela poderá assumir, tá certo? Olha, gente, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento, né, em acidentes graves em mais de 130% aqui na Bahia, principalmente no sul da Bahia, nos últimos meses, nesses primeiros meses do ano, melhor dizendo. Eu comentava aqui outro dia, né, com a Maria Antonieta, que realmente eu achava estranho tantos acidentes com ônibus, né, que tivemos desde janeiro até agora, aqui próximo a Buerarema, próximo ao Baitaba, depois tivemos lá no extremo da Bahia, né, com aquele ônibus do Rio de Janeiro que é para Porto Seguro, com 8 mortes. E a Polícia Rodoviária Federal registrou esse aumento e, né, devido a isso, vai começar aí uma campanha intensificada aí nas rodovias baianas, principalmente nas rodovias federais, para tentar evitar esse tipo de problema, né, esses acidentes que estão ocorrendo. O último registrado foi um acidente com um ônibus da Águia Branca, né? Graças a Deus não tivemos muitas vítimas de morte, vítimas fatais, mas tivemos muitas pessoas feridas aí. Então, espero que a Polícia Rodoviária Federal intensifique essa campanha educativa, né? E realmente diminua esses acidentes. Olha, a Justiça aqui da cidade de Itabuna divulgou hoje, né, que foi cancelada a divulgação de pesquisas para a Prefeitura de Itabuna, que seria divulgada amanhã. Essa pesquisa seria divulgada amanhã por alguns meios de imprensa. Vamos ver aqui o que diz a nota da Justiça Eleitoral em Itabuna, aqui no sul da Bahia. A divulgação de uma pesquisa de intenção de voto, né, foi feito o levantamento e chegou até a Justiça Eleitoral que essa pesquisa seria divulgada amanhã. O PSB, partido PSB, né, entrou aí com ação pedindo o cancelamento, né, dessa divulgação dessa pesquisa, mesmo que ela fosse registrada na Justiça Eleitoral. A pesquisa tem como responsável a empresa Ampla Pesquisas e, em caso de denúncia, né, essa sentença, a empresa está condenada a pagar uma multa diária de mais de R$40 mil, tá certo? Então, não se sabe quem foi o político ou quem foi o grupo que encomendou essa pesquisa, mas o PSB, que é da base, né, do PT, do governo do PT, pediu a suspensão da divulgação dessa pesquisa. Então, não será mais divulgada amanhã. Essa pesquisa estava causando maior frisson aí, né? Muita expectativa aí por parte de alguns pré-candidatos, né? Porque, na verdade, o pré aí fica por conta da Justiça Eleitoral. Os candidatos não respeitam esse pré, eles já estão fazendo campanha, né? Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ordenou o recolhimento de vários lotes do detergente IP, após o fabricante ter identificado uma análise de potencial risco de contaminação microbiológica. A resposta foi publicada na edição de ontem, né, do Diário Oficial da União. Então, vocês aí atentos, você que usa detergente, cuidado, né, porque pode causar aí, essa marca IP pode causar contaminação, tá certo? Bom, gente, hoje eu não vou iniciar com a previsão do tempo, né? Eu vou conversar aqui com nossas convidadas especiais aqui. A doutora Tatiana Paz está aqui com a gente, né? A Ana Del Rey e também a Raquel. E a gente vai bater um papo agora sobre o Maio Laranja. Tem até uma notícia que saiu hoje, né? Está no nosso Instagram, de crianças que foram abusadas lá em abrigos, né? Relativos aí à cheia no Rio Grande do Sul. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. A cada 3 horas, crianças são abusadas aqui no Brasil. Cerca de 51% tem entre 1 a 5 anos de idade. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com a doutora Tatiana Paz, que está aqui, né, e as duas colegas dela aqui, que estão aqui com a gente, a psicóloga, né, e assistente social. Bom,
Boa noite, doutora Tatiana. Um prazer tê-la aqui mais uma vez com outro tema muito importante, né, para a nossa sociedade, para que a gente discuta aqui mais amplitude. E eu já de antemão agradeço aqui, né, por vocês aceitarem estar aqui com a gente discutindo esse tema. Boa noite ou boa tarde, né? É. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Acho que eu tô ficando da casa já, né? Já é da Terceira vez casa. que eu tô aqui presente. Pode se considerar da casa. Obrigada. E sempre trazendo algum tema de relevância, né? Exatamente. Como agora a gente vai falar do Maio Laranja, que os dados estão aí. Você vê que mesmo em meio a uma tragédia, ainda assim continuam aumentando os números de casos de abuso. Então, os últimos dados que a gente tem é que a cada hora 5 crianças são vítimas de abuso ou exploração sexual. Então, realmente, falar sobre o Maio Laranja não é só um problema de saúde pública, é um problema social e coletivo. Então, por isso a importância da gente abordar. Muito obrigada pelo convite. E, sobretudo, com essas meninas aqui, que eu adoro o trabalho delas, né? É isso aí. Alana, nossa assistente social, e Raquel, psicóloga. Eu vou começar, então, cumprimentando a Alana. Boa noite, Alana. Olá, obrigado por ter vindo noite. aqui. Obrigada pelo convite, né? A doutora Tatiana também me fez esse convite inicial. E a importância, né, do Maio Laranja para a gente poder divulgar essa campanha que é tão importante, mas que não seja restrito apenas a esse mês, né, mas que a gente fique com essas campanhas durante todo o ano, diante da relevância que tem, né, a questão do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ok. Cumprimentar a Raquel. Boa noite, Raquel. Obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço o convite, não só da TVI, mas da Tatiana também, que é uma excelente profissional. E a importância de falar para um público tão grande, né, que é o da TVI. É um público que a gente vai disseminar mais informações, que a gente vai falar mais, e é um assunto que merece, não só em maio, mas no ano todo, ser refletido, lembrado, falado. Verdade. Bom, doutora Tatiana Paz, o que significa realmente, né, o Maio Laranja? Bom, primeiro, a cor laranja, ela foi escolhida justamente para chamar a atenção, né, por ser uma cor vibrante. Por isso foi escolhida. E o Maio Laranja, ele entrou na campanha nacional com o caso de uma menina de 8 anos, chamada Araceli. Em 1973, no Espírito Santo, essa menina de 8 anos, ela foi violentada sexualmente e foi assassinada. Então, desde então, criou-se a campanha do Maio Laranja para combater essas questões de abuso e exploração sexual em crianças e adolescentes. E a gente sabe que, assim como esse caso da menina Araceli, o sexo feminino, no caso as meninas, né, elas são as que mais sofrem abusos. Os meninos também sofrem, mas, sobretudo, o público maior são meninas e ainda mais aquelas que têm algum tipo de transtorno mental. Então, a campanha veio dessa motivação. Ok. Bom, agora eu queria conversar com a psicóloga, né, a Raquel, porque eu fico imaginando, será que tem como mensurar uma coisa dessa, né? Qual o estrago que um episódio desse pode causar a uma criança, doutor? Assim, muitas vezes as vítimas de abuso, elas chegam muito tempo depois do ocorrido, dos abusos, e quando chegam com prejuízos multifatoriais. Emocionais, cognitivos, chegam com prejuízos comportamentais, com afastamento, isolamento, medo, culpa. Então, são muitos, né? Mas a gente destaca com uma importância muito maior o transtorno pós-traumático, que elas são vítimas quando são vítimas do abuso, depressão e ansiedade, assim, com maior ênfase. Mas são prejuízos assim que acarretam, que não só acarretam, mas prolongam durante muito tempo. Então, a ajuda profissional, ela vem com tudo nesses casos. Eu ia até falar sobre isso, né? Porque por mais tratamento que tenha, esse trauma, acho que ela vai levar o resto da vida, né? Com certeza. Sim. Não só prejuízos com ela, mas com as relações interpessoais também. Então, com outras pessoas, dentro dos relacionamentos, com a família, né, com a questão da confiança nas outras pessoas. Então, tudo isso envolve, né? O ser humano é um ser muito amplo e a gente precisa olhar para o todo. Por isso a importância também da campanha, né? Porque à medida que a gente protege essas crianças, a gente está protegendo os adultos de amanhã, a gente está protegendo a sociedade. Então, por isso a gente tem que tentar denunciar, notificar esses casos ainda na infância, para não ter depois repercussões maiores.
Doutora Tatiana, a senhora como psiquiatra, né? A psicanálise, né? O trabalho da doutora Raquel, por si só, dá para resolver um trauma desse? Ou uma paciente dessa vai precisar ser medicada futuramente? Como é que resolve? Então, a gente fica de mãos juntinhas, mãos dadas, né? Na verdade, na maioria dos transtornos psiquiátricos, precisa do médico, né, para fazer a parte de medicação, mas a parte mais importante é a do psicólogo, que vai ter as sessões de psicoterapia semanal, que são adaptadas a cada transtorno respectivo daquele paciente. No caso de quem sofreu um abuso, como o Raquel falou, o transtorno psiquiátrico que acaba a criança vindo a ter repercussões é o transtorno de estresse pós-traumático. E muitas vezes a gente tem que entrar com medicação, que são os antidepressivos, porque o transtorno de estresse pós-traumático está dentro dos transtornos de ansiedade, né? Então, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem vários tipos. A gente costuma falar de ansiedade e achar que é só um tipo de ansiedade. Então, tem várias classificações e é o mais comum em quem sofreu esse tipo de estresse, de trauma mesmo. Então, acaba tendo que fazer uso de alguns antidepressivos, mas não de maneira isolada, ou seja, nem o trabalho do psicólogo isolado e nem do médico, é ali de mãos dadas. Ok. Alana, como é que funciona a questão da investigação, né? Como é que se chega a um caso desse? Como é que se trabalha isso? Então, quando qualquer pessoa, né, tenha conhecimento de que uma criança ou um adolescente está sofrendo abuso, de imediato é necessário acionar o conselho tutelar, que aí o conselho tutelar ele vai averiguar a situação, vai identificar se aquela criança ela está numa situação de risco, ou seja, geralmente os abusos ele ocorrem no domicílio e com pessoas próximas, né, familiares, conhecidos, vizinhos. Então, o conselho tutelar ele vai identificar qual é aquela situação que aquela criança está, fazer os devidos encaminhamentos, né? Porque a gente sabe que o abuso sexual, ele não é caracterizado apenas com a penetração, mas a exposição de pornografia, a exposição de relação sexual, colocar em situação de humilhação, vexatória. Então, são características do abuso sexual. E aí, nesse momento, o conselho ele vai dar esse segmento de identificar se tem alguém da família extensa para ficar com aquela criança. Caso não tenha, vai solicitar autorização judicial para acolher essa criança numa instituição de acolhimento, aqui em Itabuna a gente tem, e vai fazer os procedimentos em relação à questão de saúde, passar pela avaliação de um médico, de um pediatra, para ver, né, qual é o grau daquela situação que aquela criança passou. O serviço de saúde, eles precisam notificar essa violência, e aí, a partir disso, de todo esse procedimento, instaurar o boletim de ocorrência também na delegacia. Quando é mulher aqui em Itabuna, por exemplo, acionar a DEAN, né, tem que ir na DEAN, e quando é menina é o complexo policial. Então, vai fazer esse procedimento e depois, posterior a isso, o Conselho Tutelar ou a Vara da Infância vai fazer um encaminhamento para ser acompanhado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é um serviço específico que atende crianças e adolescentes em situação de violência intrafamiliar e especialmente a violência sexual. Doutora Tatiana, a depender da idade, né, dessa criança, talvez ela tenha dificuldade, né, de comentar com os pais, não sei, né? É porque é um episódio muito traumático para ela, né? Quais são os sinais? De que forma pode-se perceber isso? Então, realmente, são vários, antes de responder essa pergunta, são várias questões. Como a Alana bem falou, os abusadores, a maioria das vezes, são pessoas que convivem com a criança, da família ou não, que estão ali em contato. Então, a criança acaba tendo um vínculo afetivo. Então, ela tem culpa de falar para o outro o que está acontecendo, tem vergonha, algumas até podem normalizar. Esse tipo de carícia que me é feito é normal. E algumas também têm medo de falar e essa informação não ser validada. Então, acaba que existem alguns sinais indiretos que a gente pode suspeitar que essa criança está sofrendo abuso. Alguns deles eu vou citar aqui. Por exemplo, uma criança que muda o comportamento de maneira repentina. Uma criança que era muito sociável, era muito extrovertida e agora ela é mais tímida. Uma criança que começou a ter um baixo rendimento escolar, que antes não tinha. Uma criança que agora está muito ansiosa ou que ela começa a expressar suas emoções com muita agressividade. E também, em alguns casos de algumas crianças, elas começam a ter interesses por brincadeiras relacionadas à questão genital. Ela começa a ter interesse por pornografia. São todos sinais indiretos que podem acontecer. Porque os sinais diretos, de fato, que são fissuras, lesões, são mais difíceis da gente ver na prática, né?
Até porque, como são pessoas da família, são crianças que acabam sofrendo abusos sucessivos, com muita frequência. Então, são esses sinais indiretos que a gente vai juntando essas pecinhas para tentar investigar, porque é importante salientar que mesmo na suspeita, a gente pode fazer essa notificação. Ô Raquel, na sua área, né, de psicologia, tem modalidades específicas para faixas etárias, por exemplo, para criança, para adolescente, para adulto, ou é um trabalho único? Como é que funciona? Assim, as abordagens terapêuticas são importantes, cada uma na sua área, cada uma com sua abordagem. Mas a gente tem a terapia cognitivo-comportamental como uma abordagem muito eficaz em casos de transtorno pós-traumático, ansiedade, depressão, que são desencadeados após o trauma. Então, temos a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, mas as outras também são tão importantes quanto. E quando a gente fala também sobre crianças que foram violentadas, vítimas de abuso, a gente não está falando só do posterior, do que vai acontecer depois, mas é muito importante também que a gente trabalhe com a prevenção. Então, a prevenção salva vidas. A gente precisa conscientizar, falar sobre o assunto, ensinar a criança quem pode, quem não pode pegar. Então, tem muitos livros educativos que os pais podem trabalhar com essa criança em casa. E o mais importante, deixar esse canal de comunicação aberto. Então, que essa criança ela consiga falar, consiga confiar, consiga ser validada no seu ambiente domiciliar, para que ela consiga contar caso algo aconteça com ela. Ok. Vocês, né, que estudam o comportamento do ser humano através da psicologia, né? No caso da doutora aí já um pouco mais profundo, né? A parte mais patológica, não é isso, doutora? Sim. O que leva o indivíduo, né, já adulto, experiente, a abusar de uma criança, né? Meu Deus do céu, não dá nem pra... Sim. Eu queria entender, né? Vocês conseguem chegar a algum denominador assim, olha, ele faz por isso, é uma doença, é uma patologia ou não é? O que é que leva a pessoa a fazer um abuso com a criança? Na verdade, o ser humano ele é muito complexo. E quando a gente fala de abuso, sempre a gente quer colocar na caixinha de algum transtorno psiquiátrico. Mas nem sempre esses abusadores eles têm algum tipo de transtorno. Eles fazem mesmo... Bel prazer. Eu ia falar uma palavra aqui, mas a gente não pode. Não, mas dá vontade, né? Rapaz, é terrível. Tem até um vídeo circulando aí nas redes sociais. Um cidadão, né? Se é que eu posso tratar assim. Pra mim é um monstro um cara desse, né? E a mãe da criança falando lá para ele confessar, porque viu lá, né? Inclusive a vermelhidão na região da criança e tal. É um negócio terrível, né? Isso, não sei, viu? Não sei, não tem nem palavras, porque abusar de um adulto já é uma coisa, né? Imagine de uma criança. Alana, né, como assistente social, quais são assim os índices, né? Quais são os índices aqui no sul da Bahia, principalmente em Itabuna? São muito altos desses casos? Então, os dados recentes daqui de Itabuna, por exemplo, né, eu coletei tanto no Conselho Tutelar, com a conselheira, a Sirlene, e também com o pessoal do CREAS. O CREAS, que é o centro que acompanha, que faz esse acompanhamento a esses indivíduos e famílias em situação de violência, ano passado teve um dado de 35 casos em acompanhamento. Infelizmente, a gente tem um sistema de notificação muito fragilizado, né, porque são de várias fontes de dados. A gente tem também o Disque 100, que eu acabei, né, não citando, né, que chega. O Disque 100, como é que funciona? A pessoa que faz a denúncia no Disque 100, o Disque 100 lá na central, ele dispara para os órgãos de proteção, para o Conselho Tutelar, para o CREAS, e aí começa essa parte, né, de tentar identificar quem é essa criança ou adolescente que está em situação. E aí também temos os dados do RAF, que é um relatório de atendimento físico, que é coletado por meio da vigilância socioassistencial do nosso município. E aí verificou que dentro desse sistema, em 2023, 35 crianças e adolescentes, que aí a gente não tem como separar, estiveram institucionalizadas por motivo de abuso. E 35 eram meninas e 5 meninos, né? Então, assim, são muitos casos que a gente não tem nem dimensão, porque ainda assim tem crianças que estão sofrendo abuso sexual nesse momento e que as pessoas ainda ou se omitem também, ou não têm conhecimento realmente do que está acontecendo. Então, nós sempre orientamos que as pessoas possam denunciar, mesmo de forma anônima, né? Que garante o sigilo, garante a proteção da pessoa.
É, porque na prática diária a gente vê aqui em Itabuna, a gente trabalha no CREAD, né? E também no CAPS infantil. A gente vê chegar muitos casos. Mas também tem casos que chegam por outras queixas, que no final a gente vai investigar. E essa ansiedade que a paciente apresenta, ou às vezes um transtorno depressivo, vem de um abuso sexual que não foi falado, ou que foi falado e a própria mãe ou o cuidador não validou essa informação da criança. Então, às vezes, buscam por outras queixas. E depois a gente vai investigar e tem um abuso por trás, uma história. E é uma situação, na verdade, puxando a outra, porque se a gente, quando eu já trabalhei na área de violência doméstica, quando a gente vai buscar o histórico daquela mulher em situação de violência doméstica, ela também foi abusada. Então, assim, são muitos dados que a gente tem, mas a gente não tem unificado, né? Então, assim, a mulher em situação de violência doméstica, ela também foi vítima de abuso sexual na infância. E o causador disso, né? O monstro que faz isso, ele tem alguns casos também que ele também foi abusado, né? A gente fica sabendo assim, né? Que reproduz a violência, mas que nada justifica a violência. Com certeza. Agora, Raquel, você como psicóloga, né? Você é procurada assim por pais de alunos que desconfiam de alguma coisa na escola, ou numa igreja, e acontece muito, né? Acontece. Aconteceu comigo apenas um caso, mas já tinha sido relatado, inclusive, foi adolescente. E quando isso ocorre em grandes instituições, em instituições que muitas vezes camuflam, omitem, pedem para não contar, inclusive o vídeo que você cita foi dentro de uma igreja, né? Uhum. Isso fica muito mais difícil de se trabalhar, porque chega muito tempo depois, chega com a negação, chega com muitos outros transtornos associados ao trauma. Então, chega e a gente precisa trabalhar. Mas são casos mais isolados, na minha prática. Eu até já peguei um caso que envolvia um pouco assim da questão da religião. Que a filha tinha contado para a mãe que o pai abusava dela. E por uma questão de uma doutrina religiosa, a mãe falou que não poderia levar essa denúncia adiante. Então tem de tudo, é muito complexo mesmo. E no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tem lá registrado nos artigos que se aquela pessoa que está tendo ciência, principalmente se for os familiares, eles também podem ser responsabilizados pelo abuso, não somente o abusador. Agora, nos Estados Unidos, em outros lugares, né, a gente já viu casos aí de crianças que cresceram com esse abuso, né, e se acostumaram ao ponto, se acostumaram entre aspas, né? Os pais, o pai tentar normalizar isso e virou um incesto, né? O incesto. Então, aqui na região houve casos assim, você sabe de alguma coisa? Então, tem casos sim, né? Porque, na verdade, como eu atuo aqui na vara da infância como perita, tem casos, mas como são casos sigilosos, eu não posso expor, né? Mas são muitos casos de abuso e que ocorrem sim esse tipo de situação. Coisa, né, rapaz? Porque desse abuso pode surgir tanto esses traumas psicológicos, mas também pode surgir outras questões, como gravidez, doenças sexualmente transmissíveis. E principalmente quando tem algum adolescente, né, que chega, por exemplo, no Hospital Manuel Novaes, está grávida, de imediato já abre um processo de investigação. Se aquela adolescente ela foi abusada, e mesmo que não tenha, assim, de fato, né, a gente sabe que é crime, mas que ocorreu. Aí faz o processo de investigação normalmente para saber, né, se teve uma situação de violência sexual. Interessante, né? Sempre isso com adolescente, né? Só Sim, gravidez de adolescente. sim. Adolescente é o quê? 16 anos? Não, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é a partir de 12 anos. Ah, já de 12 de 12 anos, né? a 17 porque hoje as crianças menstruam com 9 anos, né? É muito relativo, né, doutor? Tem casos, né, de 9, 10 anos, né? Está cada vez mais precoce. Também tem interferência questão hormonal com a própria alimentação, né? Tem muitos casos desses, assim, aqui? São muitos casos de abuso. Eu estava ontem conversando com a conselheira, eles não têm dados assim números, mas ela falou assim que dos 100% de casos que chegam ao Conselho Tutelar de denúncia de alguma situação de criança e adolescente, 40% é de abuso sexual. Raquel, você tem estudo de caso? Você sabe alguma coisa nesse sentido? Uma pessoa dessa se torna uma mulher, ela consegue formar uma família saudável, mentalmente falando, né? Depois de tudo isso que aconteceu na infância ou na adolescência? Sim, dos mais variados casos.
isso pode acontecer, com certeza, dela conseguir ter uma qualidade de vida, com os prejuízos minimizados, principalmente se essa mulher estiver sendo acompanhada. Isso pode ocorrer e isso pode não ocorrer. É muito relativo. O ser humano é muito... É. Agora já houve casos assim da uma mulher, por exemplo, casar e rejeitar o marido em função de um trauma desse, ter que trabalhar muito a mente para... Eu não atendo adultos, eu atendo crianças e adolescentes. Ah, sim, mas você conhece algum caso? Não. Psicóloga, não. Ok. Doutora Tatiana, a que ponto, né, a gente pode falar que, sei lá, um indivíduo desse merece um castigo, né, uma pena? Porque a senhora, como estuda patologia, né, não é só a questão psicológica, mas sim patológica, merece a pena, por exemplo, se existisse uma pena máxima aqui no Brasil, um indivíduo desse tinha que ser punido dessa forma, na sua opinião? Olha, é um pouco polêmica essa pergunta, né? Porque, assim, eu acho que sim, desde que essa pessoa não tenha um transtorno mental de fato, eu acho super, inclusive, que a idade, que a gente sabe que a idade de punição, a gente acaba punindo a partir de 18 anos, eu tinha que baixar essa pena, porque é um crime. É um crime e eu sou um pouco radical, principalmente no que se refere a crianças e adolescentes. Então não me pergunte isso, porque eu vou ser sempre a favor de punição mesmo. Então, mas é isso que eu queria saber a sua opinião, né? A senhora lida diretamente, né, com essa turma, então é interessante. Porque esse abuso que pode ser isolado vai gerar uma repercussão para a vida inteira. Então, mexe com todo o desenvolvimento da criança, mexe com a questão social, ocupacional, acadêmica, traz muitos prejuízos. Alan, você como assistente social, né? Qual é a sua parte junto à família depois que acontece um episódio desse? Fica só na parte investigativa ou tem um acolhimento? Então, a minha atuação lá na Vara da Infância, como perito, o juiz, né, quando está correndo o processo, o juiz ele solicita, ele nomeia uma assistente social e uma psicóloga para fazer o estudo. Eu faço o estudo social da situação, verifico, né, como é que está, como se procedeu, quais foram os encaminhamentos que o conselho realizou, se aquela família ela já está em acompanhamento. Faço a escuta, né, da pessoa que está responsável, porque geralmente nesses casos eu não faço escuta do agressor, e aí eu só tenho contato realmente com a pessoa que está responsável, e aí a partir desse momento do estudo eu faço a avaliação, faço os devidos encaminhamentos também, aciono a rede se caso não tiver sido acionada ainda, e aí eu envio para o juiz, porque vai subsidiar também na decisão judicial, né, o meu parecer. Aí, eu também, geralmente, em caso de abuso, eu sempre sugiro o depoimento especializado com profissionais habilitados da Vara da Infância, né. Temos 2 psicólogas lá que elas fazem esse trabalho específico. Ontem eu estava até conversando com uma e ela disse que não tem, assim, que a partir geralmente dos 6 anos que elas avaliam a questão cognitiva da criança, né, para participar desse depoimento sem dano. Raquel, eu sei que você só trabalha com crianças, né? Você falou aqui, mas por força da sua profissão eu tenho que perguntar isso, né? Tem casos de mães, né, que tem a filha adolescente, ou criança ou adolescente, né? E quando ocorre esse tipo de abuso, às vezes a mãe se volta contra a filha, né? Psicologicamente, como explicar isso? Assim, é preciso entrar também com a recomendação terapêutica para essa mãe, porque foi um núcleo que foi mexido ali, não é só a filha, mas os pais, eu sempre costumo falar assim, quando a gente atende a criança, a gente não atende só a criança, a gente atende uma família que vem acompanhada dessa criança. Então, é muito importante o papel do psicólogo com a psicoeducação para essa mãe, né, para que a gente consiga entender um pouquinho o que motivou ela a tomar esse partido, a entender um pouquinho o que ela está pensando sobre a situação. E aí encaminhá-la para uma atividade terapêutica também, para que ela consiga tratar dessas questões dela dentro da terapia dela. Bom, doutora Tatiana, dentro dessa programação, né, que se fala do mês Maio Laranja, né? O que mais se pode fazer além da conscientização? Na sua opinião, pode-se fazer mais alguma coisa para tentar acabar? Ou de acabar não, a gente não consegue, né? Porque é difícil, né? Lidar com gente não é fácil, mas diminuir, né, esse tipo de coisa. Eu acho que a campanha vem para isso, para
trazer esse assunto e a importância dele com os dados, com uma campanha de prevenção, mas eu acho que deve existir tanto no ambiente domiciliar como nas escolas, falar sobre educação sexual e falar com a criança, sobretudo, ensiná-la o que pode, os limites, né? Tem até um semáforo chamado semáforo do toque, que tem as coresinhas, que são de maneiras lúdicas, como a gente pode ensinar a criança onde um adulto pode pegar na criança e não. Chama semáforo porque justamente a cor verde vai estar sinalizando onde o adulto pode pegar e a cor vermelha vai estar dizendo onde não deve pegar. Que tipo de brincadeira aquela criança não pode ter no dia a dia com uma pessoa, né? Porque o abuso, como a Alana falou, ele vem de uma gratificação para aquele agressor que não necessariamente é a penetração. Às vezes são carícias, toque, o exibicionismo. Então a gente tem que fazer a psicoeducação, falar, né, de educação sexual, além de promover essas campanhas. Eu queria fazer uma pergunta, meio polêmica, né, mas faz parte, né? Com essas explicações às crianças, né, essa conscientização, como é que fica no trato entre essa criança e seus pais, né? Seus avós, seus pais, seus tios, sei lá, quem cuida dessa criança, né? Ela não cria uma barreira também, porque eu já vi, por exemplo, pais que tomam banho com filhos, né? Seja homem ou mulher, criancinha ali, os dois no box, tomando banho e tal. Como é que fica essa relação assim? Claro que o pai vai ter todo cuidado ali, né? Porque ele não vai fazer uma coisa dessa, né? A gente imagina. Mas a criança, como é que ela vai ver isso? Entendeu? Quando essas crianças elas são orientadas, elas são conduzidas, a gente tem livros, a gente tem essa psicoeducação, a gente tem essa orientação para esses pais, para que eles façam essa orientação em casa. Essa criança, ela entende o que ela não pode, mas ela também entende o que ela pode. Quando o pai e a mãe estão tomando banho com essa criança, mas que eles não têm intenção de erotização, de gratificação ali naquele banho, essa criança ela também não se sente desconfortável. E quando ela se sente, ela sinaliza, ela fala, quando bem conduzida, quando bem orientada, não estou confortável, e os pais precisam respeitar essa fala dessa criança, precisam ouvir, precisam validar. Quando a senhora fala gratificação, quer dizer o quê? Esse prazer, né? Esse prazer que traz para o adulto, né? Pro outro, Sim. Bem, gente, então é isso aí, né? A gente tem que vigiar mais, né? Inclusive, né? Você como assistente social, perita, né? Qual o recado que você dá, olhando para a câmera aí, para as mães, né? Os pais, de modo geral, né? Qual o recado que você dá para evitar, né? Porque hoje em dia os pais trabalham, né? Todo mundo quer ter sua vida profissional e o que menos cuida é a criança, né? A criança às vezes fica na mão de uma babá, essa babá às vezes é casada, né? Ou pode receber a visita lá do marido dela, a gente não sabe, as pessoas não sabem, não ficam em casa, né? Enfim, tem muita coisa que pode ocorrer no meio do caminho aí. Qual o recado que você dá? O recado que eu posso dar é que se comuniquem com seus filhos, dialoguem, busquem saber como foi o dia dele, quem foram as pessoas com quem ele conversou naquele dia, fazer as orientações devidas, que não é qualquer pessoa que pode tocar nele ou nela, e sempre tá, né, supervisionando, mesmo que outras pessoas que cuidem, mas supervisionando a questão de roupas, e tudo que for, né, necessário, o que a criança também verbaliza, o que a criança desenha também, como ela se comporta. Então, esse processo de observação também ele é muito importante. Isso faz parte até da investigação, né? Saber o que a criança está desenhando, Sim, o que é que ela quer expressar, sim. né? Ok. Isso aí, vamos ter mais cuidado. Agora, com relação, né, a meninos e meninas, qual o maior trauma que fica? É para a menina ou para o menino ou é igual para ambos, na sua opinião? Não tem um que fica mais ou outro que fica menos, não. Trauma é trauma. Ok. Porque a menina às vezes tem fissura, né? Machuca muito. Os meninos também. Também? Também. Doutora Tatiana, qual o recado que você dá aí para o pessoal ter mais cuidado, mais prudência, né? Filmagem é bom, né? Ter câmeras em todo lugar. Ter câmera, né? quem não consegue ter esse que acaba
ficando fora de casa, né, todo dia, ter câmera e sempre estar, como a Alana falou, estar sempre em contato com a criança. O tempo que a mãe está com essa criança também tentar passar essa educação do que pode, o que não pode, determinados limites, principalmente quando essa criança já está entrando ali na sexualidade, né, na fase da adolescência. E, de maneira geral, que as pessoas deem importância à campanha do Maio Laranja, que se fale mais sobre isso, porque a gente vê o aumento de casos e muitas vezes os casos são abafados, inclusive pela mídia. Então é importante a gente falar. Falar nas escolas, uma boa oportunidade aí das escolas abordarem o Maio Laranja, nas universidades, nos jornais, nas redes sociais, que é hoje em dia o que a gente mais consome, né? É verdade. O recado é esse. E muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Muito, né, a presença de vocês aqui. E o espaço aqui é para isso mesmo, né, para que a gente discuta esses temas interessantes, né, e alerte, né, as pessoas para essas situações. Porque a gente acaba, principalmente as pessoas que são de boa fé, né, que não tem maldade, a gente acha que isso não acontece, né, que só vê no outro estado, em outra cidade, em outro país, e às vezes está acontecendo do lado, né? Então é interessante a gente estar aqui conversando sobre isso e alertando as pessoas, né? Mas eu agradeço muito a sua presença, a Alana, a Del Rey. Obrigada. Obrigada Obrigado a você, Alana. Obrigado, Raquel. Obrigada. Ok, e sempre que tiver um tema interessante, vamos discutir aqui, vamos alertar as pessoas, tá certo? Obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite. Olha aí, conversamos com a doutora Tatiana Paz, psiquiatra, né? A Raquel, né? Raquel Andrade, psicóloga, e a Alana Del Rey, assistente social. Daqui a pouquinho a gente vai ter o quadro aqui, Gente de Vitória, né? A Vitória Santana. Olha, você está vendo aí na barra do seu vídeo aparecendo os destaques aí do Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, e está no nosso stream, viu, gente? Gratuitamente. Você não precisa assinar o Jornal à Tarde, né, para ler o Jornal à Tarde. Você entra lá no nosso stream, e depois, se você quiser assinar, você assina. Mas está lá gratuitamente para você. Eu falar em Jornal à Tarde, eu me lembrei agora do grande nosso amigo Matos, Antônio Matos, em Salvador. Não perde o programa, está sempre ligado. Um abraço, Matos, para você. Matos, que trabalhou muitos anos no Jornal à Tarde, né? Foi o responsável aí pela sucursal aí de Feira de Santana. A tarde dos municípios, né, Matos? A tarde municípios. O Matos era o responsável aí pelo caderno A Tarde Municípios na parte comercial. Grande abraço, Antônio Matos, em Salvador, assistindo o nosso programa, tá bom? Olha, já está chegando aí, né, a Vitória. Hoje ela vai entrevistar o reitor do UESC, né? Realmente uma pessoa de Vitória, né? É o Alessandro Fernandes, reitor da UESC, vai estar aqui com a gente. Papo aí com a Vitória Santana, a nossa jornalista, né? Faz esse quadro tão especial aqui no programa. Já, então, você vai ficar sabendo tudo aí sobre o reitor da UESC, que vem fazendo um bom trabalho, viu? Eu sempre estou observando, né? A UESC está sempre crescendo. Aquele campus parece que não vai parar de crescer, viu? Depois do Alessandro, todo dia surge um pavilhão novo, uma construção nova, né? E está vindo mais coisas por aí. A UESC que agora, né, fez 50 anos, né? Nossa história aí através da UESC. Tem muita história ali, viu? Bom, gente, eu queria dar outra notícia aqui, né, que é importante. O Senado Federal aprovou, infelizmente, né, para muita gente, a DPVAT. O que é o DPVAT? O DPVAT é um seguro obrigatório, né, que você, quando emplaca o carro, vai ter que pagar. Isso já existiu antes e foi derrubado na época do governo Bolsonaro. Foi tirado isso como uma eliminação de despesa, né, para a sua vida. Mas o governo atual quer voltar ao DPVAT porque entende que é um meio de arrecadar mais e também de proteger algumas pessoas, no caso de acidentes, né, proteger no sentido financeiro, né, um acolhimento no hospital, um tratamento, uma indenização, alguma coisa nesse sentido, principalmente em caso de morte. Esse seguro nunca funcionou dessa forma, até porque isso não era muito divulgado no Brasil. Então, os acidentes aconteciam, pessoas eram feridas, pessoas morriam e não recebiam nada, ninguém reclamava porque não sabia o que era DPVAT. Agora, esse imposto vai voltar com a nova sigla, SPVAT, né? Não é mais DPVAT, agora é SPVAT. Vai custar um pouquinho caro e, em caso de acidente com morte de terceiros, né?
o seguro é obrigado a pagar uma indenização. Agora, para que isso aconteça, o motorista do carro, né, tem que dar queixa lá no seguro, dizer que houve um sinistro, né, e pedir a indenização para aquela terceira pessoa ali que morreu no acidente, né, envolvendo o seu veículo. Mas, infelizmente, 90% eles não fazem isso. Por quê? Porque eles saem, fogem do local do acidente, ficam com medo de fazer essa denúncia e eles se prejudicarem. Então, o seguro acaba não pagando. E esse dinheiro arrecadado fica num fundo lá que a gente não sabe realmente o que é que vai ser feito ou o que foi feito. Por isso que o governo passado acabou com o DPVAT, mas agora vai voltar. O Senado Federal aprovou, né, ontem, e a partir de agora será cobrado. Eu até gostei de uma proposta de um senador mineiro. Ele propôs o seguinte: fica facultativo. Eu quero pagar, eu pago. Eu não quero pagar o seguro, eu não pago. Mas essa proposta dele não passou na CCJ e aí foi direto para o plenário e lá foi aprovado do jeito que o governo queria, né? Então foi uma vitória do governo federal. Agora vai para a sanção do presidente Lula e a partir do ano que vem nós vamos pagar mais uma coisinha ali na hora de emplacar o carro. Já não bastava o IPVA tão caro e a gente não ter retorno nenhum. Você vai pegar uma estrada estadual, uma estrada federal, tem buraco, né? Você não tem assistência nenhuma, acostamento às vezes nem existe e vai para a cidade e não precisa falar, né? Itabuna e Ilhéus, parece que você entrou na Lua. Se quiser ter uma experiência, né, de que algum dia você já foi à Lua, tirando a gravidade, né, a ausência de gravidade, os buracos você vai encontrar aqui, as crateras, Itabuna e Ilhéus. A sensação é essa, que você está na Lua, porque tem buraco até dizer chega, né? E aí, você pagou SPVAT, pagou seus impostos todos, IPVA e tudo mais, e ainda tem que pagar peças, autopeças, mecânicos, né? Se tiver um carro novo, aí tem que ir para a concessionária, o valor ainda é mais caro. E aí o bonde vai sendo tocado dessa forma. Os políticos precisam entender que eles são eleitos para cuidar do povo, né, que elegeu eles. Mas não é assim, hoje não está acontecendo dessa forma, infelizmente, né? Mas está aí, vamos ver o que é que dá, né? Olha, hoje eu tinha o quadro aqui também, né? Aliás, era para ter acontecido ontem, né? O quadro da Dalila Reis, mas infelizmente não houve tempo hábil. Eu queria saber do Rafa aí se dá tempo de colocar hoje ou a gente já vai direto para o quadro Gente de Vitória, né? Porque se não der hoje para a Dalila, fica para amanhã. Eu peço desculpa a vocês, ontem não tivemos o programa, né? Devido a um problema técnico aqui nos nossos estúdios, mas hoje está normal a partir de hoje, né? Não dá para botar a Dalila. Então vamos com o quadro 10% da Dalila Reis e na volta você vai ficar com o quadro Gente de Vitória, a jornalista Vitória Santana. Preste atenção nesse recado aí que é importante, hein, da Dalila. Venha de lá, Dalila. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10% e eu estou aqui para poder colaborar com o seu crescimento. Estou aqui para te entregar chaves mestras que realmente te ajudarão a ter resultados acima da média. E hoje eu vou colocar para você aspectos que faz você, como ser humano, se tornar uma grande potência, você enquanto empresa, enquanto município, estado, nação, não importa. Eu quero te falar como é que se constrói uma potência. E olha que é algo muito interessante que todos nós podemos aí realizar. Dubai, durante 20 anos, se tornou uma grande potência mundial. Dubai hoje é um case de sucesso a ser estudado, porque em 20 anos, um país que era só deserto, um lugar que era só deserto hoje é a amostra do mais disruptivo
progresso que nós teremos nos próximos anos. Dubai tem muita riqueza, tem grandes prédios, aquilo que só era deserto, hoje é muita riqueza e prosperidade. E como tudo isso surgiu? Dubai nos explica como se tornar uma grande potência. E é interessante você entender porque isso serve para você enquanto ser humano, mas também para o seu negócio. Entenda que a riqueza de qualquer lugar, realmente, está alinhado a 3 aspectos. O primeiro aspecto está relacionado a capitais naturais. 5% do que compõe uma riqueza está relacionado a capitais naturais. 5%. 17% está relacionado com capitais produtivos, ok? Que são indústrias, empresas. Mas 77% do que compõe uma potência está relacionado com aspectos de capitais intangíveis. Olha só, 77% está relacionado com capitais intangíveis. Ou seja, o que mais determina um lugar ser uma grande potência são capitais intangíveis. E capitais intangíveis são nada mais e nada menos habilidades das populações, das pessoas que residem e ocupam aquele espaço. Ou seja, quanto mais pessoas com habilidades, certo? Mais aquele lugar se tornará uma potência. Maiores e melhores resultados. Então, não importa o capital natural, não importa quanto de terra se tenha um lugar, não importa quantas empresas e indústrias existam, tanto em questões públicas como privadas. O que de fato faz um lugar se tornar uma grande potência são capitais intangíveis, que são habilidades, que são pessoas possuindo grandes habilidades. Habilidade de comunicação, habilidade de liderar, habilidade de vender, habilidade de negociar, habilidade de fazer outros ganharem também. Ou seja, o segredo de qualquer sucesso e potência está nas habilidades que aquelas pessoas que compõem aquele espaço possuem. Então, se você quer se tornar uma grande potência enquanto ser humano, você precisa desenvolver habilidades. Entenda que diploma, ele é importante muito pouco. Ele é importante, mas ele não é tão importante quanto você ter habilidades. Ou seja, significa que o diploma, ele vale 20% de sucesso das nossas vidas. Se você é uma pessoa que tem um PhD, um doutorado, isso é 20% do seu sucesso. Porque 80% que vai realmente determinar o seu sucesso está relacionado com soft skills, tá? Que é o quê? É você saber se comportar, como agir, como reagir. É você saber quando você tem medo, como você se comportar. É você saber realmente como proceder em diferentes questões e situações da vida. Então, entenda, não fique tentando acumular aí diplomas, formações e mais formações. Não que isso não seja importante, tudo isso é muito importante. Os diplomas são importantes, os estudos, as questões técnicas, só corrigindo, soft skills são habilidades técnicas, tá? O que realmente determina são habilidades comportamentais, que é a inteligência emocional. Então, o mais importante é você ter competências de comportamento, como você reage, como você se comporta. É você ser um ser humano que realmente se enxerga como solução de um problema. Então, para você aí realmente se tornar uma potência, se tornar um ser humano de alto valor, você precisa ter inúmeras habilidades. E habilidades, elas se constroem, elas se desenvolvem realmente com questões teóricas, mas práticas. É você de fato estar o tempo todo treinando e se desenvolvendo na prática. Quando você treina e se desenvolve na prática, você aí é um ser humano com inúmeras habilidades. Você precisa entender que você aí tem milhões de competências. Você tem muitas expertises que você precisa realmente desenvolver e fazer com que essas habilidades elas possam realmente ecoar
por onde você está. Quando você se tornar um ser humano com muitas habilidades, o seu valor enquanto marca, enquanto, enfim, profissional, enquanto ser humano mesmo, ela vai aumentar. A sua marca não é o seu slogan, certo? A sua marca é você. É o seu nome, é o como você se posiciona, é as soluções que você traz para cada tipo de problema. Então, foque em ter habilidades, não fique focada em fazer 500 faculdades, em fazer não sei quantos MBAs, tudo isso é importante, tá? De fato, ao longo da vida, nós precisamos reciclar todo o nosso conhecimento. Nós precisamos, de fato, cada vez mais ler, as coisas estão mudando o tempo todo, a gente precisa realmente de uma instrução teórica, tá? Mas o mais importante é a gente pegar a teoria e transformar na prática um conhecimento plausível, palpável, que é intangível, mas que com o meu comportamento eu transformo em algo concreto. Então, se você quer aí ter na sua empresa pessoas que transformem a sua empresa numa potência, você precisa ter pessoas com muitas habilidades. Você precisa ter grandes habilidades. Você precisa se comunicar bem, ser produtivo, ser empático, ser persuasivo, ser uma pessoa que faz os outros ganharem, ser vendedor, ser líder e tantas outras habilidades tão necessárias para o relacionamento pessoal como o relacionamento profissional. Entenda que você não é o que você tem, você não é o seu diploma, você é o como você reage, você é o seu comportamento, você é as suas habilidades. Então foque em desenvolver suas habilidades, porque se você aí desenvolver esse capital intangível, se você aí se tornar esse capital intangível com grandes habilidades, você aí, a sua marca será uma grande potência. Um grande abraço.